Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a litosfera, ou seja, o solo e suas rochas. E vamos começar a falar sobre o solo. O solo que você pisa, as rochas que modelam as montanhas, o fundo dos rios, lagos e mares, tudo isso é apenas uma fina casca do imenso planeta que é a Terra. A Terra tem forma aproximadamente esférica e é achatada nos polos. Sua estrutura interna é dividida em crosta terrestre, manto e núcleo. E em relação à litosfera, ela é a camada sólida mais externa de um planeta rochoso e é constituída por rochas e solo. No caso da Terra, é formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. Apresenta uma espessura variável, sendo mais espessa sob as grandes cadeias montanhosas, e está dividida em placas tectônicas. Sobre a formação dos solos, também é conhecida como pedogênese. É correto afirmar que depende, entre outros fatores, da atuação dos agentes intempéricos, tais como água e os ventos. A formação dos solos é condicionada por uma série de elementos, tais como as condições climáticas, o tipo de rocha-mãe, a presença dos agentes intempéricos e a intensidade destes, entre outros fatores. Além disso, os solos formam em estratificações ou perfis, mais facilmente notados em solos antigos, com aspectos diferentes a depender do local de formação e da posição geográfica. O processo de formação dos solos é relativamente lento e gradual, de forma que os elementos e as condições naturais envolvidas são fundamentais para a determinação dos tipos e características desse recurso natural. Então, de forma básica, nós podemos dividir a Terra em 3 camadas. Uma que é a crosta terrestre, que é a camada superficial sólida que circula a Terra. Nós temos depois o manto. Esta região de manto é a camada logo abaixo da crosta. É formada por vários tipos de rochas, que devido às altas temperaturas, encontra-se no estado pastoso e recebe o nome de magma. E por fim, nós temos a região de núcleo. E o núcleo, ele compreende a parte central do planeta. Acredita-se que seja formado por metais como ferro e níquel, e em altíssima temperatura. Então, basicamente, nós temos a crosta, onde nós efetivamente pisamos, onde nós construímos nossas casas, onde nós plantamos. Um manto que pode ser dividido em 2 partes, o manto superior e o manto inferior. E é exatamente a junção do manto superior com a crosta terrestre que nós formamos a chamada litosfera. Então, litosfera seria a parte sólida do planeta.
Hidrosfera se refere à parte aquosa, a água do planeta, ou seja, nossos mares, rios, oceanos, lagos, lagoas. Então, toda a parte de água do planeta Terra, nós falamos que é a hidrosfera. Toda a parte sólida do planeta Terra nós chamamos de litosfera. E a atmosfera se refere à parte de ar, né, a parte gasosa do planeta Terra. Então podemos dizer que o planeta Terra ele vai ter a parte de água, hidrosfera, de ar, atmosfera, e de sólido, que é a litosfera. A formação dessa litosfera é o que nós chamamos de pedogênese. Então, pedogênese é a formação da litosfera. E lembrar que esta pedogênese, ela necessita de fatores de intempéries, principalmente água e os ventos. Então, ou seja, a natureza, ela age. Essa ação da natureza nós chamamos de agentes intempéricos. Então, intemperismo são as modificações que a natureza, através dos seus agentes como vento, água, tempestade, clima. Então, essas modificações que ocorrem no meio ambiente, nós chamamos de agentes intempéricos. E os principais agentes intempéricos que nós temos seriam a água e o vento. Em relação à crosta terrestre, ela é a camada mais superficial. É o nosso chão, ou seja, a parte do planeta sobre a qual andamos, vivemos, construímos as nossas casas. Nos continentes, sua espessura pode ter de 30 a 80 quilômetros. Já no fundo dos oceanos, varia entre 5 e 10 quilômetros. Então, mais uma vez, a parte mais externa é a crosta terrestre. E quanto nós nos aprofundamos, a parte mais interna seria o núcleo do nosso planeta. Em relação ao manto, o manto fica abaixo da crosta terrestre. Possui quase 3.000 quilômetros de espessura. É formado por material semelhante ao da crosta terrestre, submetido à pressão intensa e à temperatura elevada. O manto possui partes menos rígidas, de consistência pastosa, formada por rochas derretidas. A temperatura do manto aumenta com a profundidade e deve variar entre cerca de 1.000 e 3.000 graus centígrados, ou mais, na parte mais funda. A parte do manto formada por rochas derretidas é chamado de magma. Quando um vulcão entra em erupção, o magma expelido e passa a ser denominado de lava. Então, a lava é o magma expelido. A parte mais externa do manto, juntamente com a crosta terrestre, formam a litosfera, palavra que vem do grego. Litos significa pedra e sphera, que significa esfera. Portanto, seria a esfera de pedra. Então, lembrar que nós temos a litosfera, que é a parte sólida. Nós temos a hidrosfera, que é a parte líquida, aquosa do planeta. E nós temos a atmosfera, que seria a parte gasosa, que se refere ao nosso ar. Então, nós temos aqui mais uma representação do manto. Então, esse manto ele pode ser dividido em basicamente 2 tipos. O manto superior, que é um menos quente, e nós temos o manto inferior, que é mais quente. Então, quanto mais descermos ao núcleo da Terra, quanto mais nos aprofundarmos, maior é a temperatura,
Então a temperatura vai aumentando conforme nós vamos nos aproximando ao núcleo da Terra. E a temperatura vai diminuindo conforme nós vamos nos aproximando à crosta terrestre. E nós vamos falar sobre o núcleo. O núcleo localiza-se na parte central da Terra, abaixo do manto, com cerca de 3.400 quilômetros de espessura. O núcleo pode ser dividido em duas partes. A parte de fora, chamada núcleo externo, que é líquida, sendo formada principalmente de ferro e níquel derretido. E a parte de dentro, o núcleo interno, contém principalmente ferro sólido. A temperatura no centro do núcleo interno deve ultrapassar os 5.000 graus Celsius. Então, nós temos basicamente o núcleo interno, que seria sólido, o núcleo externo, que seria uma parte líquida, o manto interno, que seria mais líquido, o manto externo, que seria um pouco mais sólido, formando uma pasta chamada de magma, que quando tirado da região de manto, vai virar a lava dos vulcões, e a crosta terrestre, que é onde nós efetivamente pisamos, moramos. Nós existimos exatamente na crosta terrestre. Então, o nosso habitat seria a crosta terrestre, onde a maioria dos seres vivos ficam localizados na crosta terrestre. E assim nós temos a divisão do planeta Terra. E em relação a uma curiosidade, falar sobre as fontes naturais de água quente. Então, em alguns pontos do planeta, o magma está localizado próximo à superfície, o que acaba aquecendo a água subterrânea. Esta água quente jorra na forma de jatos, é o geyser, que pode ultrapassar os 100 graus Celsius de temperatura. Na Islândia, a água quente dos geysers, geyser em inglês significa que jorra, é bombeada para as casas e usada para o aquecimento. Então, basicamente, nós temos algumas regiões do planeta onde esta água ela é expelida e é uma água quente. E esta água quente se deve à proximidade que ela tem do magma, ou seja, a região de manto do planeta Terra. Então nós temos aqui mais uma vez, ou seja, a divisão do planeta Terra, que se divide em núcleo interno, núcleo externo, manto interno, manto externo, crosta terrestre. E nós temos aqui novamente a divisão feita, lembrando que quanto mais na superfície, menor é a temperatura, e quanto mais profundo nós tivermos, maior vai ser a temperatura. Então, maior a temperatura e menor a temperatura. E vamos agora falar sobre as rochas. Então, a crosta terrestre possui várias camadas, compostas por 3 tipos de rochas, que são formadas pela mistura de diferentes materiais. Essas rochas podem ser magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas. Então vamos ver quais as diferenças entre elas. As rochas mais antigas são as do tipo ígneas e metamórficas, que surgiram respectivamente na era pré-cambriana e paleozoica. Essas rochas são denominadas de cristalinas, por causa da cristalização dos minerais que as formam. Ao contrário das outras, as rochas sedimentares são de formações mais recentes, da era paleozoica à cenozoica. Essas são encontradas em aproximadamente 5% da superfície terrestre. Dessa forma, os minerais e as rochas compõem uma parcela primordial da litosfera,
que corresponde ao conjunto de elementos sólidos que formam os continentes e as ilhas. Então, as rochas, elas podem ser do tipo ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. E nós vimos que, historicamente, as rochas tiveram origem em momentos diferentes. Então, de forma geral, as rochas magmáticas ou ígneas foram as primeiras a surgirem no nosso planeta, que foram mais ou menos no antigo pré-cambriano, ou seja, foi um dos primeiros momentos do nosso planeta Terra. Depois vieram as rochas metamórficas, já no Paleozoico, e as rochas sedimentares vieram após o Paleozoico, que foi no Mesozoico, e lembrar que nós estamos na era Cenozoica. Então, nossa história geológica vai desde o antigo pré-cambriano, né, até a Cenozoica, no período quaternário, na qual nós estamos hoje. Então, nosso planeta Terra surgiu há mais ou menos 5 bilhões de anos atrás até atualmente. E as rochas tiveram origem há muito tempo atrás, principalmente as rochas magmáticas e ígneas, depois as metamórficas e mais recentemente as sedimentares. E vamos falar agora sobre as rochas magmáticas ou ígneas. As rochas magmáticas ou ígneas, ígneo vem do latim e significa fogo, são originadas do interior da Terra, onde são fundidas em altíssima temperatura. Nas erupções de vulcões, essas rochas são lançadas do interior da Terra para a superfície. Sofrem, então, resfriamento rápido e se solidificam. Outras vezes, ficam nas proximidades da superfície, onde se resfriam lentamente e também se solidificam. Então, como exemplo das rochas magmáticas ou ígneas, nós temos o granito, o gabbro, o andesito e o basalto. Em relação às rochas sedimentares, se forma a partir de mudanças ocorridas em outras rochas. Chuva, vento, água dos rios, ondas do mar. Tudo isso vai, aos poucos, fragmentando as rochas em grãos de minerais. Pouco a pouco, ao longo de milhares de anos, até o granito mais sólido se transformar em pequenos fragmentos. Esse processo é chamado de intemperismo ou meteorização. Os fragmentos de rocha são transportados pelo vento ou pela água da chuva até os rios, que, por sua vez, os levam para o fundo de lagos e oceanos. Lá, os fragmentos vão se depositando em camadas. É assim que se formam, por exemplo, terrenos cobertos de areia, como as praias. Esses fragmentos ou sedimentos vão se acumulando ao longo do tempo. As camadas de cima exercem pressão sobre as camadas de baixo, compactando-as. Essa pressão acaba por agrupar e cimentar os fragmentos e endurece a massa formada. É assim que surgem as rochas sedimentares. Tudo isso, não se esqueça, leva milhares de anos. Desse modo, a areia da praia transforma-se lentamente em uma rocha sedimentar, chamado arenito. Sedimentos de argila transformam-se em argilito. As camadas vão cobrindo também restos de plantas e animais. Por isso, é muito comum encontrar restos ou marcas de animais e plantas em rochas sedimentares. O animal ou planta morre e é coberto por milhares de grãos de minerais. Os restos ou marcas de organismos antigos são chamados de fósseis.
Analisando os fósseis, os cientistas podem estudar como era a vida no passado e em nosso planeta. Então, observe que os fósseis só são encontrados em rochas do tipo sedimentares. Então, as rochas sedimentares são aquelas que são, entre aspas, construídas pelo tempo. Então, as rochas vão se desgastando pelas intempéries da natureza, ou seja, pelas ações da natureza, as rochas vão se desgastando e se recompactando. Este recompactamento vão formar as rochas sedimentares. E a partir das rochas sedimentares, elas podem também acabar englobando os restos orgânicos de seres vivos, formando, por exemplo, os fósseis. Então, à medida que se acumulam novos sedimentos, os estratos inferiores transformam-se em rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares, elas são construídas através da sedimentação de restos de outras rochas. Rapidamente sobre a origem do arenito. O arenito se forma quando rochas como o granito, que é uma rocha magmática, se desintegram aos poucos, pela ação dos ventos e das chuvas. Os grãos de quartzo dessas rochas formam areia. Areias e dunas de areias, porém, não são rochas, são fragmentos de rochas. A areia pode se depositar no fundo do mar ou em depressões e ficar submetida a um aumento de pressão ou temperatura. Assim cimentada e endurecida, forma o arenito, um tipo de rocha sedimentar. O arenito é usado em pisos. Sobre o calcário. O acúmulo de esqueletos, conchas e carapaças de animais aquáticos ricos em carbonato de cálcio, que é um tipo de sal, pode formar outra variedade de rocha sedimentar, o calcário. O calcário também se forma a partir de depósitos de sais de cálcio na água. O calcário é utilizado na fabricação de cimento e de cal. A cal serve para pintura de parede ou para a fabricação de tintas. A cal ou o próprio calcário podem ser utilizados para neutralizar a acidez de solos. Em relação aos fósseis, mais uma vez, os fósseis só podem existir em rochas do tipo sedimentares. Então, somente através do processo de sedimentação é possível a formação dos fósseis, que, ao serem soterrados pela deposição de sedimentos, passam, ao longo de milhares de anos, pelos processos de diagênese, compactação e cimentação, que só ocorrem em rochas sedimentares. Em função do fato de serem formadas a partir da decomposição do solo e de outras formações rochosas. Os fósseis costumam se formar apenas em um tipo específico de estrutura rochosa, em virtude de suas características de formação. Os tipos de rochas que permitem a fossilização são as sedimentares, pois o transporte de sedimentos pelo agente exógenos permite o soterramento dos restos orgânicos, iniciando assim o processo de fossilização. Então, mais uma vez, só os fósseis só podem ser encontrados nas rochas sedimentares. E vamos agora falar das rochas metamórficas. As rochas metamórficas são assim chamadas porque se originam da transformação de rochas magmáticas ou sedimentares, por processos que alteram a organização dos átomos de seus minerais. Surge, então, uma nova rocha, com outras propriedades e, às vezes, com outros minerais.
O tipo de rocha metamórfica final depende da rocha pré-existente que lhe deu origem, do tempo e do tipo de intensidade dos agentes de metamorfismos atuantes, as intempéries da natureza. Então, muitas rochas metamórficas se formam quando rochas de outro tipo são submetidas a intensas pressões ou elevadas temperaturas. Quando, por exemplo, por mudança ocorrida na crosta, uma rocha magmática é empurrada para regiões mais profundas e de maior pressão e temperatura, alterando a organização dos minerais. Então aqui nós temos o exemplo da ardósia, que é usada como piso. É uma rocha metamórfica, originária da argila e usada em pisos. Neste outro lado da imagem, nós temos a chamada gneisses. Elas também servem para a fabricação de pias e pisos. Também pode ser feito de gneisses, uma rocha metamórfica originada geralmente do granito. O Corcovado e o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro é a maior das rochas da Serra do Mar. Também são gneisses. Um tipo especial de rocha metamórfica são as chamadas gemas ou pedras preciosas. Então, as gemas são rochas muito duras. São riquezas existentes no subsolo, comumente conhecida como pedras preciosas. As jazidas de esmeralda, rubi, diamante e outras são raras. Por isso essas pedras têm grande valor comercial. No subsolo também são encontradas jazidas de metais, por exemplo, ouro, ferro, manganês, alumínio, zinco, cobre e chumbo. Então, para guardarmos, as rochas metamórficas têm como uma das suas principais exemplos as chamadas pedras preciosas. Então, quando ouvir falar de pedras preciosas, estamos falando de rochas metamórficas. E quando nós falarmos sobre fósseis, nós estamos falando de rochas sedimentares. E isso tem que ser bastante claro, pois é muito comum às vezes cair perguntas nesse sentido em vestibulares, concursos ou no Enem. Então, rochas sedimentares está intimamente ligado ao processo de fósseis, enquanto que as rochas metamórficas estão relacionadas com as pedras ou gemas preciosas. E vamos falar agora sobre o ciclo das rochas. As rochas magmáticas são formadas tanto pela cristalização do magma no interior da Terra, como pela lava liberada dos vulcões. Mas as rochas magmáticas e também as metamórficas podem ser quebradas em pequenos pedaços ou fragmentos, que se acumulam em camadas de sedimentos e acabam se transformando, por compressão, em rochas sedimentares. As rochas sedimentares e também as magmáticas, sob a ação de alta temperatura e pressão, podem se transformar em rochas metamórficas. Mas, se uma rocha metamórfica for derretida, ela pode se tornar novamente uma rocha magmática. Essas mudanças formam, portanto, um ciclo em que uma rocha, ao longo de muito tempo, pode se transformar em outra. É o chamado ciclo das rochas. O ciclo das rochas demonstra a natureza dinâmica da litosfera terrestre. Os processos responsáveis pela formação das rochas magmáticas ou ígneas, metamórficas e sedimentares, respectivamente, são cristalização, metamorfismo e diagênese. Então, os processos responsáveis pela formação das rochas são: nas magmáticas ou ígneas, é o processo de cristalização do magma, endurecimento do magma.
Por isso, inclusive, foram as primeiras rochas a surgirem na Terra. Depois nós temos a metamórfica, que é através do metamorfismo dos protólitos. Protólitos é o nome que nós damos a uma formação de uma nova rocha. Então, através do metamorfismo de alguma rocha já existente, nós iremos formar as rochas metamórficas. E nós temos as rochas sedimentares, que através do processo de diagênese de sedimentos depositados em camadas. De forma resumida, a compactação de fragmentos de outras rochas. Então, de forma geral, nós temos o metamorfismo, o intemperismo e a diagênese. O que vem a ser o metamorfismo? É o conjunto de processos geológicos que leva à formação das rochas metamórficas. Esses processos envolvem transformações sofridas pelas rochas quando submetidas a um alto calor ou alta temperatura, alta pressão, fluidos e ao tempo. O intemperismo é o nome que nós damos aos fenômenos que levam à degradação e enfraquecimento das rochas, de forma mais superficial, como o efeito das chuvas, ventos, desgastes biológicos por seres vivos, com pequenos animais que vão desgastando, atritando, por exemplo, a rocha, e nós chamamos isso de intemperismo. E a diagênese refere-se aos processos geológicos, físicos, químicos e biológicos de baixa temperatura, como desidratação, cimentação, compactação, dissolução, reações minerais e outros que sucedem à deposição de sedimentos, levando geralmente à transformação destes em rochas sedimentares. Então, para ficar de uma forma mais simplista, a nossa explicação, vamos tentar diferenciar dizendo que o metamorfismo são mudanças profundas nas rochas causada por mais calor, mais temperatura, mais pressão. O intemperismo são mudanças superficiais que acontecem nas rochas, causada pela ação geralmente mais naturais do meio ambiente, como as chuvas, a água e animais que andam e acabam degradando ou químico ou fisicamente as rochas. Já a diagênese são mudanças profundas nas rochas, mas que geralmente são causadas por fatores como menos. Então, por exemplo, uma baixa na temperatura. Então, a diminuição da temperatura é que poderia levar à compactação dos fragmentos de rochas, por exemplo, e esta compactação pelo menor temperatura, por exemplo, poderia fazer um novo surgimento de uma rocha que eu vou chamar de sedimentar. Então, rochas magmáticas são aquelas que vêm do resfriamento de algo muito quente, da lava, por exemplo. Então, chamar de rochas magmáticas. Quando ela se resfria, eu chamo de cristalização. Metamórficas vem de uma alteração química física das rochas, formando uma nova rocha, que é a rocha metamórfica. É uma rocha, vamos dizer assim, que sofreu uma metamorfose, uma alteração física-química profunda. E nós temos as rochas sedimentares, que são por deposição. Então, são fragmentos de rochas, por exemplo. Esses fragmentos foram compactados e agora foram novamente se endurecendo, formando as rochas sedimentares. E lembrando que é nesse tipo de rocha que se formam os fósseis, por sedimentação. Então, novamente, vendo aqui os processos do ciclo das rochas, então as rochas magmáticas são aquelas rochas que vieram de algo muito quente, como a lava, por exemplo, ou o magma da Terra. Com o processo de diagênese, eu posso formar as rochas sedimentares, ou seja, essas rochas magmáticas podem se desgastando, se dissolvendo, esses desgastes vão se depositando
e ao se depositar e endurecer, eu vou formar as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, elas podem passar por um processo de metamorfismo, ou seja, ter uma alteração física-química nessas rochas, transformando-as em rochas metamórficas, como se fosse uma certa metamorfose. E esta rocha metamórfica, ela pode novamente ser desgastada e compactada, voltando a ser uma rocha sedimentar, ou ela pode ser superaquecida, ter uma espécie de fusão com cristalização, né, que nós chamamos fusão e solidificação, que é o processo que chamamos de cristalização. Então essa rocha metamórfica pode agora virar de novo uma rocha magmática. Então vejam que uma rocha pode virar outra rocha. Então a metamórfica pode virar sedimentar, pode virar magmática ou permanecer metamórfica. A rocha magmática, se ela sofrer uma alteração física-química intrínseca dentro dela, ela pode virar uma rocha metamórfica. Ou se ela for fragmentada ao longo do tempo e compactada, pode virar uma rocha sedimentar. Então vejam que as rochas, elas podem passar durante milhares de tempo, milhares de anos, por diferentes processos. Então uma rocha pode virar outra rocha. A este processo nós chamamos de ciclo das rochas. Então, mais uma vez, nós podemos ver que as rochas, elas podem se transformando uma nas outras. E a este processo nós chamamos de ciclo das rochas. E damos assim por encerrada esta videoaula e esperamos vocês na nossa próxima aula. Obrigado a todos e até a próxima. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!